Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Segundamos, hein? Tá começando mais uma semana e a gente já começou a semana no sufoco depois desse jogaço do Brasil contra o Japão, que deu para acelerar o coração de todo mundo, não é mesmo? Que é já para começar a semana no gás. E aproveitando esse gancho, é por aqui que a gente deixa você muito bem informado sobre tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então bora lá, porque informação de qualidade é o que não falta por aqui. Eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um excelente início de noite para ti que sobreviveu à correria dessa segunda-feira. E haja coração, hein? Depois daquele sufoco absurdo na virada do Brasil na Copa, a gente segue por aqui para você, mesmo com a adrenalina lá no alto, não abrir mão de entender os bastidores do futebol, da política e da economia que impactam direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre o Brasil, que virou nos acréscimos contra o Japão e avançou na Copa do Mundo. É isso aí, além disso tem um novo desenrola adimplentes e uma nova linha de crédito do FIES lançados pelo governo federal. E a gente ainda fala sobre uma pesquisa que aponta um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando dele, né? Desse jogaço que foi do Brasil contra o Japão. E olha só, ouvinte, a seleção brasileira conseguiu garantir a sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. E essa vaga só foi garantida depois de uma virada dramática sobre o Japão de 2-1 e foi bem ali nos acréscimos, hein? E o time asiático abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de Kaishu Sano, aproveitando uma falha defensiva após um erro de passe no campo de defesa brasileiro, o que deixou todo mundo com o coração na mão. Fala aí. E diante das dificuldades táticas, o técnico Carlo Ancelotti mexeu na equipe no intervalo, colocando o atacante Endrick e também mudando o esquema com um modelo mais ofensivo com Vinícius Júnior e Ryan abertos pelas pontas. A alteração surgiu efeito e o Brasil empatou aos 11 minutos a etapa final com um gol de cabeça do volante Casimiro após o cruzamento preciso do zagueiro Gabriel Magalhães. E a pressão da equipe verde-amarela continuou intensa ao longo de todo o segundo tempo, e o que levou numa bola na trave numa jogada individual de Vinícius Júnior e grandes intervenções do goleiro japonês, o Suzuki. E a insistência foi recompensada aos 51 do segundo tempo, não é nem aos 45, hein? Tudo isso foi nos acréscimos, quando Ryan recuperou a bola na ponta direita e acionou Bruno Guimarães, que passou para o Gabriel Martinelli, que finalizou com extrema precisão, marcando o nosso segundo gol. E com um resultado positivo, o Brasil quebrou um jejum histórico de 24 anos sem conseguir uma vitória de virada em partidas eliminatórias da Copa do Mundo. Marca que não se repetia desde o confronto contra a Inglaterra, lá na campanha do pentacampeonato em 2002. Agora, a seleção aguarda o desfecho do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer o seu próximo adversário na fase mais aguda do torneio. Isso, e ouvintes, essa vitória dramática mostrou que o ancelotismo tem uma capacidade absurda de fazer os problemas virarem soluções práticas dentro das quatro linhas. O primeiro tempo foi um deserto de criatividade, com o Casimiro errando passe e a zaga batendo cabeça. Mas a leitura do jogo do treinador italiano no vestiário mudou completamente a postura do time, e ao invés do desespero com o gol sofrido, a seleção conseguiu ter maturidade de adiantar as linhas, sufocar a marcação e usar o jogo aéreo de maneira inteligente. Ver o Martinelli sair do banco para decidir a classificação nos acréscimos demonstrou a força de um elenco
plural que aprendeu a sofrer e reagir de maneira coletiva. A gente ainda tem falhas muito graves de criação, claro, mas avançar com essa casca emocional é exatamente o que diferencia um bando de um verdadeiro candidato ao título. E é isso, tu ainda acredita no Hexa? Ah, JP, um bom brasileiro nunca perde as esperanças, não é mesmo? Então ainda acredito sim no Hexa, mas uma coisa que é muito bom a gente salientar aqui é que principalmente esse jogo deu pra ver que não dá pra brincar em Copas do Mundo, e o Ancelotti, pelo menos, ele tem se mostrado como um treinador que tem bastante visão no sentido de não ter medo de mudar as táticas e também os jogadores, né? Então, se a gente vê que um primeiro tempo não tá dando certo, ele vai e no segundo tempo ele tenta ajustar, ele muda ali, ele conversa com os jogadores para realmente fazer o negócio fluir, e é isso que a gente espera. Bora para as oitavas e a meta é chegar na final, até porque, JP, tem até IA falando que a gente vai ganhar, viu? E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por Sesc São Caetano. Olha só que excelente oportunidade para crianças e famílias aproveitarem as férias de julho. O Sesc São Caetano está abrindo inscrições para uma série de oficinas gratuitas que incluem tecelagem artesanal, produção de adesivos personalizados, técnicas de carimbo em ecobags e experiências interativas de futebol digital. E as atividades são voltadas para o público a partir dos 6 anos de idade, sempre acompanhados por um responsável. E olha só, vão acontecer cada uma em dias variados ao longo do mês, com a oficina de tear nos dias 4 e 11 de julho, das 14 às 16, das 2 horas da tarde às 4. E o atendimento presencial acontece na área de convivência da unidade, localizada na rua Piauí, número 554, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. E se você quiser participar, se ficou interessado, basta retirar as senhas nos locais oficiais 30 minutos antes, tá? E se tiver qualquer dúvida ou quiser alguma informação extra, vocês podem ligar no telefone, anota aí, DDD 11 4223 8800, ou então pesquisar diretamente no site sescsp.org.br. Mutirão de Emprego oferece vagas em atacadistas de Guarulhos. E para quem está na busca por uma recolocação profissional na Grande São Paulo, a boa notícia vem de Guarulhos. O Max Atacadista vai realizar um grande mutirão de empregos na próxima quarta-feira, dia 1º de julho. Estão sendo ofertadas 30 vagas de contratação imediata para operador de caixa e repositor. As oportunidades são para maiores de 18 anos, com ou sem experiência, incluindo vagas para pessoas com deficiência e profissionais com mais de 60 anos. Os interessados devem comparecer para uma entrevista presencial lá na rua Carlos Leal Evans, número 252, no Jardim Santa Francisca. O atendimento vai acontecer em 2 períodos, das 9 da manhã ao meio-dia e das 14 horas às 2 horas da tarde até às 18 às 6 horas da tarde. Então é só chegar com seu RG e CPF e a carteira de trabalho em mãos. A dica, como sempre, é chegar cedo e boa sorte! É isso aí. E para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre uma notícia aqui da casa, que é sobre o ABCcast Conexões. Então olha só, porque o ABCcast Conexões desse sábado teve um papo imperdível, com dicas valiosíssimas para quem quer entender como transformar o alcance digital em uma carreira de negócio sólida. O cofundador e diretor artístico da Viralize Entretenimento, Igor Reis Beltrão, foi o nosso convidado especial do 11º episódio da 2ª temporada do ABCcast Conexões. E olha, na entrevista, ele revelou o que as grandes agências buscam em novos talentos que vão além das métricas de vaidade. Ele detalhou estratégias de planejamento de carreira
Tendências de marketing digital colhidas diretamente no Festival Internacional SXSW. E o conteúdo completo em formato de vídeo já está disponível para vocês no nosso canal do YouTube e também nas demais plataformas digitais. E assim, a gente encerra nosso giro de notícias de hoje com oficinas gratuitas no Sesc de São Caetano, mutirão de emprego em Guarulhos e os bastidores do mercado de influência no ABC Cast Conexões. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdobc.com.br. É isso aí. E para trazer uma análise mais aprofundada sobre esse jogaço de hoje, é óbvio que o nosso repórter Gabriel de Jesus tinha que dar uma passadinha por aqui, né? Então é com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Aqui é o Gabriel de Jesus, esses são os destaques do esporte. E hoje, mais do que nunca, estamos felizes. Foi no sufoco, minha gente. O que foi esse jogo, pessoal? O Brasil vence o Japão de virada por 2-1. Foi Gabriel Martinelli, o herói que no último minuto, que marcou o gol da vitória e deu a classificação para a seleção brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Casemiro foi do céu ao inferno, pois ele errou passes ao longo da partida, mas fez o gol de empate. O Brasil no primeiro tempo, até os 15 minutos, pressionou e tentou imprimir um ritmo, mas sem conseguir com efetividade ao ataque. Um vacilo de Danilo deu o contra-ataque à seleção japonesa, que aos 29 minutos do primeiro tempo abriu o placar com Sano. O gol sofrido trouxe um baque para a nossa seleção, que não estava conseguindo se achar. No segundo tempo, ele sacou Lucas Paquetá e colocou o jovem Hendrick, que trouxe mais velocidade ao jogo. Aos 8 da segunda etapa, Vini Júnior toca para Gabriel Magalhães, que cruza na cabeça de Casemiro, que marcou e se redimiu no jogo. Ainda mais pra frente, Vini acertou uma bola na trave direita e por pouco não entrou. Martinelli, no lugar de Matheus Cunha aos 20 minutos, e no último minuto marcou o gol da vitória. É o Brasil nas oitavas, é o Brasil rumo ao Hexa. A seleção venceu e está com moral. Moral para Carlo Ancelotti, moral para Casemiro, moral para Vinícius Júnior. O Brasil avança, Suzana. João Pedro Melo, valeu 20, até a próxima. Valeu demais, Gabi. Foi um verdadeiro teste para cardíaco. Mas a seleção mostrou o peso da camisa e o poder da reação que a gente tanto cobrava para manter o sonho do Hexa da Sul muito vivo. Valeu, um abraço. É isso aí. E agora voltando aos nossos noticiários, vamos falar sobre a nova fase do programa Desenrola. Olha só, ouvinte, olha só, JP. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, lançaram oficialmente hoje o programa Desenrola Adimplentes, que é uma nova iniciativa do governo federal voltada exclusivamente para trabalhadores informais que mantêm suas contas em dia, oferecendo a oportunidade de trocar dívidas de até R$15 mil por novos contratos com taxas de juros limitadas e um teto máximo de 1,99% ao mês. E o pacote de medidas econômicas também inclui a criação da linha de crédito FIES Empreendedor. O formato foi desenhado para auxiliar profissionais recém-formados que utilizaram o financiamento estudantil e desejam abrir ou expandir um negócio próprio. A modalidade disponibilizará empréstimos com limite de até R$80 mil para pessoas físicas e R$180 mil para empresas operados pelo Banco do Brasil e pela Caixa.
Para acessar, é preciso ter pago as últimas 36 parcelas do FIES de maneira rigorosa e em dia. Mas a grande novidade regulatória desse anúncio envolve as plataformas de apostas, as famosas bets. E o ministro foi taxativo ao informar que, como contrapartida, os beneficiários tanto do Desenrola Adimplentes quanto do FIES Empreendedor terão que aceitar o bloqueio automático do CPF em sites de apostas por um período de 6 meses após a adesão. Essa exigência é uma forma de evitar que o crédito mais barato seja usado em jogos online, uma atividade que tem preocupado o governo pelo forte impacto no endividamento das famílias brasileiras. E de um outro lado, interlocutores do mercado financeiro revelaram que essa nova fase do Desenrola não contará com o apoio institucional da Federação Brasileira de Bancos, a FENABRAN. A entidade, que colaborou ativamente nas etapas anteriores, avalia que o potencial de adesão por parte das instituições privadas a essa nova linha será consideravelmente baixo, justamente porque os bancos consideram o limite da taxa de juros estipulada muito pequeno para gerar lucro. Essa trava contra as apostas talvez seja a medida de proteção financeira mais lúcida dos últimos anos. O ouvinte precisa entender a lógica. Não faz o menor sentido o Estado oferecer dinheiro barato e subsidiado para o jovem montar uma empresa ou para o trabalhador aliviar suas contas e acabar vendo esse dinheiro escorrer pelo ralo do celular no jogo do Tigrinho, por exemplo. O governo percebeu que as apostas acabaram virando um ralo de renda das famílias e colocou um freio. E quer colocar um crédito barato para empreender. Então, se você não aposta, tudo certo. E o contraste dessa responsabilidade com a atitude dos bancos é completamente revoltante. Quando o Desenrola serviu para recuperar o dinheiro de calotes que as instituições já davam como perdidas, a FENABRAN foi lá e bateu palma. Agora que a meta é aliviar o trabalhador honesto com um juro civilizado de 1,99%, os grandes bancos acabaram o quê? Pulando fora, alegando que a margem é baixa. É a prova de que o nosso sistema financeiro é viciado em extorsão. Se não for para lucrar com o desespero absoluto do endividado, eles não querem entrar no jogo. Ah, mas com certeza, né, JP? Quando a gente fala desse sistema financeiro, principalmente dos grandes bancos, a única coisa que interessa a eles é o lucro, né? Sempre vem a nós e nunca ao vosso reino. Agora que o governo está apresentando uma outra linha de crédito e para recompensar as pessoas que são adimplentes, que pagam suas compras em dia, que suam para isso, aí eles já não querem. E eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que essa decisão de bloquear os CPFs das pessoas que optarem por participarem desses projetos durante 6 meses, de ter CPF bloqueado nas bets, é muito lúcido e muito necessário. Porque muitas vezes pode parecer um joguinho inocente que um influencer divulgou, mas é muito mais do que isso. É o que está levando as famílias para endividamento, é o que está levando as famílias muitas vezes para as crises e muitas vezes sem ter o que comer na mesa. São esses joguinhos. Então, eu tô de todo apoio. E agora vamos falar da nova pesquisa que apontou empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. Olha só, a nova pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto BTG Nexus nesta segunda-feira apontou um cenário de empate técnico em uma simulação de segundo turno na corrida presidencial. De acordo com os dados coletados entre os dias 26 e 28 de junho, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 44%, encurtando a distância entre os dois candidatos para apenas 3 pontos percentuais.
E no cenário mapeado para o primeiro turno, o atual mandatário petista também mantém a liderança isolada com 42% das preferências. Do outro lado, o parlamentar do Partido Liberal vem logo em seguida na segunda colocação, oscilando positivamente para 34% das intenções. Logo a seguir, com uma longa distância dos líderes, aparecem nomes como o governador Ronaldo Caiado, com 5%, seguido de Renan Santos, com 4%, e Romeu Zema, com 3% das menções dos entrevistados. O levantamento telefônico, que ouviu um pouco mais de 2.000 pessoas em todo o território nacional, revelou uma consolidação expressiva do voto de Lula entre os beneficiários do programa Bolsa Família, segmento no qual o presidente saltou para 68% das intenções. Em contrapartida, o senador Flávio Bolsonaro registrou um crescimento robusto e significativo na região sul do país, onde saltou de 51% para 63% na simulação do segundo turno. E os pesquisadores destacam que as entrevistas foram realizadas logo após 2 períodos de grande repercussão política nacional: a operação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner e a publicação dos vídeos de Michele Bolsonaro criticando o enteado. Apesar do barulho nas redes, os patamares de rejeição dos 2 principais concorrentes permaneceram estáveis, com Flávio liderando o índice com 51% contra 49% atribuídos ao atual presidente. Sui ouvintes, essa pesquisa deixa cristalizado que o Brasil continua trancado naquela velha e insuportável guerra de trincheira eleitoral, onde ninguém consegue furar a bolha do adversário do outro de maneira definitiva. O Flávio conseguiu absorver o impacto radioativo daquele escândalo, seja o mais recente Wi-Fi das favelas, das denúncias do caso Forcaro e até agora do vídeo da Michele, sem perder um único milímetro da sua base ideológica mais fiel no Sul e até os evangélicos. Do outro lado, o Lula se apoia fortemente na rede de proteção social do Bolsa Família para blindar o governo dos respingos das operações da PF no Congresso. Assim, o país segue rachado ao meio, com índices de rejeição que batem no teto, e essa paridade técnica indica que a eleição será decidida na margem do erro, no detalhe do trânsito com o eleitor de centro, que está exausto dessa polarização crônica. É isso aí, JP. Bota polarização nisso. E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? É nesse momento que a gente diminui um pouquinho o ritmo, sai do noticiário para trazer uma frase daquelas que tem tudo a ver com o momento atual, enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. É isso. A frase de hoje é de uma figura que transformou os gramados e a prancheta tática num verdadeiro tabuleiro de xadrez emocional e estratégico. Ouve só. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Repetindo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E é isso. Tem como adivinhar quem é a mente dona dessa frase? Ah, JP, que frase, hein? E como eu falei, tudo a ver com o nosso momento atual. Eu acho que essa daqui dá pra adivinhar, eu acho que as pessoas já devem ter escutado por aí. E quem disse isso foi o treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo. Ele transformou essa máxima num mantra pessoal para mostrar que quando a gente se concentra de maneira excessiva em apenas se defender e evitar o erro, a gente corre o risco de perder completamente a ousadia e a iniciativa indispensável para alcançar a vitória. Hoje, com a sabedoria do Luxemburgo, tudo se conectou feito luva de goleiro nesse episódio de hoje, Su. No futebol, a gente viu o Japão abrindo o placar e se trancando num esquema covarde de 5 defensores na linha de fundo, e o medo de perder fez os caras abrirem mão do ataque, e o Brasil, com a ousadia do Ancelotti, o Endrick e companhia, adiantando o time, foi buscar a virada merecida nos acréscimos. Na política, a máxima opera no sentido meio inverso.
Os bancos tradicionais, representados pela Fenabran, preferem ficar na retranca burocrática e ignorar o novo desenrola por medo do risco, enquanto o governo arrisca uma jogada ousada para atingir o trabalhador informal e bota uma trava cirúrgica na jogatina digital. Se omitir a jogar na retranca, seja no campo, na economia ou na vida, nunca garante o resultado. Só dá espaço para o adversário te empurrar contra as cordas. E para você não ficar assistindo ao jogo da realidade na passividade, a melhor estratégia é se armar com informação de credibilidade que a gente entrega por aqui todos os dias no ABCcast. É ou não é, Su? Com certeza, JP. Como ele mesmo disse, se você quer se manter bem informado de segunda a sexta e até mesmo acompanhar nossos outros produtos, como o Cine ABC Metrópole, para quem é amante de cinema, que sai todas as semanas, e o ABCcast Conexões, que sai todos os sábados, que eu citei no giro agora um pouquinho mais cedo, saiba que nós estamos disponíveis em todas as plataformas. Então, independente de onde você estiver nos ouvindo, saiba também que você pode nos ouvir pelo YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. É só você escolher a sua plataforma preferida e dar o play. E claro, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. Manda a tua opinião pra gente, pode ser crítica, ideia, sugestão, ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente também lá no Instagram, é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E além disso, a gente ainda tem um site recheado de notícias fresquinhas só para você. Acesse abcdobc.com.br e se mantenha informado a qualquer momento sobre qualquer assunto. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para ti que tá pela correria no final do dia, aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é sempre uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, dentro daquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.